Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Na aula de hoje, aprenderemos sobre perspectiva, quais são os princípios e funcionalidades. Vamos primeiro à definição de perspectiva segundo o dicionário Michaelis. Uma das definições, a que se encaixa mais para o campo do desenho, é arte ou técnica de representar tridimensionalmente, criando ilusão de profundidade e proporção das figuras, de tal forma que estas, no espaço do ponto de vista do observador, parecem bem menores à proporção que cresce a distância. Método que possibilita a ilusão de um espaço tridimensional, pelo qual retas paralelas, que se projetam longe do primeiro plano, são desenhadas. Na verdade, como linhas diagonais que convergem e se encontram em determinado ponto. Para ficar mais fácil, podemos resumir essa definição em arte ou técnica de representar tridimensionalmente, criando ilusão de profundidade e proporção das figuras. E existem várias formas de fazer isso, mas antes de adentrar nesse universo, vamos entender mais sobre os eixos que compõem uma imagem tridimensional. Quando falamos em imagens tridimensionais, ou quando tentamos emular essas imagens em um suporte bidimensional, como um papel ou na tela do computador, precisamos nos embasar em um sistema de coordenadas, determinado pelos eixos x, y e z. De forma simples, o eixo x comumente é o eixo da horizontal. Já o eixo y é normalmente representado como o eixo da vertical e o eixo z se refere à profundidade. Nessa aula, nós vamos considerar essas as posições. Mas em outros contextos específicos ou da organização do desenho no espaço, esses três eixos podem representar direções diferentes. É importante frisar que os eixos são sempre representados por essas três letras. Por meio desse sistema, é mais fácil entender onde cada linha e cada sombra se posiciona durante o desenho. Mas calma! Esse sistema é muito usado no desenho técnico, como em projetos arquitetônicos, projetos de design de objetos. Para a arte de conceito, entender como a perspectiva funciona é importante. Algumas formas de emular essa perspectiva também são, mas não precisa saber todas as fórmulas e cálculos para fazer tudo com precisão. Para entender melhor, vamos começar pelas formas de projeções. Formas de projeções são maneiras pelas quais nós representamos os objetos segundo nossos pontos de vista. Nesse símbolo da imagem A, é o dos olhos do observador. Já essas linhas são as que simulam a perspectiva do desenho. Repare que nesta figura A, as linhas formam um cone. Elas formam as projeções com perspectiva cônica. São aquelas que emulam as ideias de pontos de fuga. Pode ser um ou mais. Já nessa outra figura, as linhas são paralelas, ou seja, são ordenadas de forma que nunca se encontrem. Mesmo que sigamos infinitamente com elas, elas nunca vão se encontrar. Elas recriam a visão das perspectivas cilíndricas, aquelas que não deformam o eixo da profundidade. Essas que são mais utilizadas em projetos de design, engenharia e arquitetura. Repare nesses exemplos abaixo. Nessa imagem B, perceba que as linhas que estão nessa direção, se continuassem, iriam se encontrar nesse local que é o ponto de fuga. O ponto de fuga é correspondente ao topo do cone. Essa simulação de ponto de fuga emula nossa visão e, consequentemente, a sensação de perspectiva e espaço. Já nessa outra imagem, na imagem C,
Perceba que as linhas que estão na mesma direção são paralelas, ou seja, nunca se encontram, mesmo se nós seguíssemos com elas infinitamente. Não há um ponto de fuga, um local onde todas elas se encontram, mas há uma simulação de perspectiva de volume nos objetos por meio de outras deformações. Vamos ver outros exemplos. Esses exemplos são de perspectivas cilíndricas. Repare na figura que as medidas que se voltam à ideia de profundidade, ou seja, o eixo Z, se mantém a mesma. Veja na figura B que os cubos são desenhados de diferentes formas em diferentes perspectivas, todas cilíndricas. Repare, por exemplo, nessa linha. Agora veja essa linha aqui. Percebe que o tamanho é o mesmo? Isso se repete em todos os modelos, se compararmos as linhas paralelas. Veja a figura C. Mesmo sendo uma figura mais elaborada, ainda se mantém em perspectiva cilíndrica. Novamente, repare nessa linha. Ela é do mesmo tamanho dessa. E elas são paralelas. Vamos ver como isso muda quando olhamos para imagens em perspectiva cônica. Essas imagens estão em perspectiva cônica. A figura A representa um ponto de fuga. Repare que ele está situado na linha do horizonte. Todas as linhas que estão na horizontal ou na vertical não são deformadas. A deformação ocorre apenas nas linhas que estão simbolizando a profundidade. Já a figura B representa uma imagem criada com dois pontos de fuga. Repare nas linhas que elas se direcionam para indicar profundidade em duas direções diferentes. Ambos os pontos também estão situados na linha do horizonte. A linha do horizonte está bem ao fundo. Veja que ela é bem discreta, mas está marcada no desenho. Esse recurso de dois pontos de fuga é mais utilizado para a criação de cenários em cidades, onde as construções permitem uma composição interessante com os dois pontos de fuga. No entanto, nós ainda temos desenhos com 3 pontos de fuga. Vamos ver um exemplo da figura a seguir. Na figura A, perceba que além das linhas direcionadas para os lados direito e esquerdo, nós também temos linhas direcionadas para cima. Lado direito, lado esquerdo e para cima. Na figura B, eu deixei marcado quais são os pontos de fuga e várias das linhas que são direcionadas a eles. Perceba que algumas estão marcadas em vermelho, outras em azul e outras em roxo, mostrando os 3 pontos de fuga diferentes. As linhas em roxo e em azul mostram ainda como elas se cruzam depois do ponto de fuga. Lembrando que essas linhas são apenas guias, elas não fazem parte do desenho final. Se nós apagássemos elas, o desenho continuaria em perspectiva. Além da perspectiva cilíndrica e da perspectiva cônica, existem outras formas de desenhar esse efeito. Uma delas é usando a ideia de perspectiva atmosférica. A perspectiva atmosférica é aquele esbranquiçado que vemos ao longe quando olhamos paisagens distantes. Nas artes de conceito, ela é bastante utilizada para a representação de cenários, principalmente quando esses apresentam espaços vastos. Vamos ver um exemplo. Nessa imagem, vemos uma arte criada para o filme Frozen, uma aventura congelante. Perceba que para demonstrar um campo de espaço maior, a parte mais distante é representada em tons mais esbranquiçados. Esse contraste nós vemos principalmente ao compararmos o personagem e os elementos em primeiro plano, como o barco flutuando e as encostas de montanha ao fundo. E você, se lembra de outras imagens que usam de perspectiva? Preste atenção nas imagens ao seu redor.
Observe que várias imagens usam da perspectiva de diferentes formas. Nossa aula se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais!